Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 4 da 13ª temporada, As Duas Espadas. Quem narra o título no idioma original é o Zane, mas aqui no Brasil foi o Feiticeiro Caveira. Pois é, né? Mas enfim, o episódio já se inicia lá no Palácio de Shintaro, com o pessoal lá da Guarda Real, né? Sobrevoando as janelas e aí acenando, né? Para o Mestre Wu e para os ninjas que estão na janela. Mas peraí, os ninjas não foram capturados no episódio anterior? Sim, na verdade não são os ninjas que estão acenando, e sim a própria Princesa Vânia, que com a ajuda do Mestre Wu fez encartes de papelão dos ninjas e tá acenando, né? Por quê? Porque vamos lá. O Rei Vangelis, ele é uma boa pessoa, mas ele é rigoroso. E se souber que os ninjas o desafiaram, vai ficar muito chateado. Palavras da Vânia, né? E aí o Mestre Wu concorda que é melhor omitirem o fato, né, de que os ninjas sumiram, que eles foram para as masmorras atrás do Cole. E ela espera que os ninjas estejam bem. Mas o Mestre Wu diz que eles são muito capazes e que vai dar tudo certo. Inclusive o Cole já foi líder da equipe, né? E aí vai essa curiosidade para vocês que não sabiam. Por exemplo, desde os episódios piloto, nunca foi especificado até o momento, mas quando a equipe era só o Kai, o Jay, o Zane e o Cole era sim o líder. Porque ele foi meio que o primeiro aluno do mestre Wu, né? Tá, beleza, eu sei que tem o Moro, mas eu tô dizendo, o primeiro aluno dessa equipe foi o Cole. Inclusive, ele é o ninja que é mais próximo do mestre Wu, justamente por causa disso. E aí, o Cole foi o líder da equipe, pelo menos até a segunda temporada. A partir daí, foi o Lloyd que assumiu o posto de líder da equipe mesmo. Mas, enfim, o Mestre Wu diz que, conhecendo os ninjas, eles já devem estar voltando vitoriosos, né? O que se prova errado, porque os ninjas estão presos, estão lá sendo forçados a trabalhar, né? Como escravos, e eles estão minerando nada mais, nada menos do que Vendson. E é por isso que os poderes deles não estão funcionando. O Cole vê um dos Reawaken maltratando um rinoceronte, né? Ele vai lá tentar ajudar. Acaba puxando briga com um monte, os ninjas tentam lutar, mas acabam trancafiados numa cela, né? E aí o Murt vai entregar uma gororoba de presente para os ninjas, só que o Glyph diz, não confie num presente lá dos Mansis, eles são traiçoeiros. E aí o Murt diz, não, os Gekko que são, eles ficam lá discutindo. E os ninjas querem entender o porquê dessa briga, né? Porque eles vivem falando que um é ladrão, o outro fala que é ladrão, ficam mencionando espadas, né? E aí o Glyph conta sobre uma lenda, né? Antiga, uma história mesmo, de que existiam duas espadas. A espada da libertação de Marfim e a espada da libertação das sombras. Basicamente, essas duas espadas pertenciam a um guerreiro poderoso, a uma guerreira poderosa chamada Gilly, né? Só que aí o Mort diz, não, é Milia. Aí ele, Gilly. E aí eu falo, não importa o nome, tá bom? Continua. E aí, basicamente, essa guerreira, né, chegou a Shintaro há várias décadas e derrotou um terrível dragão que apavorava tanto os Mansis quanto os Gekko. E esse dragão era ninguém mais, ninguém menos, né, do que Griffbringer. E aí, basicamente, a guerreira derrotou Griffbringer e partiu para a superfície. Mas antes disso, presenteou tanto os Mansis quanto os Gekko com essas espadas. Porém, aí que tá. Ela deixou as espadas, uma com cada espécie, né? Para que eles se protegessem de algum outro perigo que fosse rolar. Mas alguém roubou as espadas. Os Mansis acham que foram os Gekko e os Gekko acham que foram os Mansis. Mas os ninjas consideram, e se não foi outra pessoa que roubou? O Zane até menciona um antigo provérbio, né, de Ninjago, que é um inimigo dividido é mais facilmente conquistado. E o Lloyd, né, pede pra... Ele chama o Cole num canto e diz, ó, eu tenho meio que um plano aqui. Mas você vai precisar negociar uma trégua entre os Mansi e os Gekko. E aí a gente sai daqui e encontra as duas espadas, ok? Por quê? Porque o Lloyd tem certeza de que as espadas estão, né, com o Feiticeiro Caveira. Inclusive eu tô falando Feiticeiro Caveira porque é meio que uma tradução literal, né, do nome em inglês. Porque o nome original do personagem é Skull Sorcerer. E aqui no Brasil ficou Crânio Feiticeiro.
Eu gostei da adaptação, mas eu vou continuar chamando de Feiticeiro Caveira, beleza? Só porque eu gosto mesmo. Eu prefiro esse nome. E aí que tá, o Cole se reúne lá, né? Passa uma mensagem tanto pro Mort quanto pro Glyph de que eles vão fazer uma reunião secreta após a Gororoba, sem luta. Só que aí, quando o Glyph e o Mort estão passando a mensagem para outros Mancies, outros Gekko, vai ser acaba rolando um telefone sem fio absurdo. E aí a mensagem se perde, porque eles basicamente entendem, beleza, reunião após a Gororoba, vamos brigar, vamos lutar. E aí, né, eles estão discutindo, mas os ninjas dizem, não, calma. Até o próprio Glyph e o Mort disseram, não, sem briga. E aí o Lloyd explica, olha, a gente acha que o feiticeiro caveira tá com as espadas de vocês. Mas a gente vai precisar de ajuda para distrair os Reawaken enquanto a gente procura por essas espadas, tá bom? E aí o Cole bola um plano. Eles vão pegar as Gororobas, encharcar os cadeados lá das celas, né, das jaulas que eles estão, para que os rinocerontes consigam abrir a cela, meio que mordendo a fechadura, né? Então, beleza. O plano tá dando certo, os ninjas são soltos. E aí eles se dividem. O Cole e o Lloyd vão procurar as espadas, enquanto o resto da equipe vai soltar os Mancies, né? Porque os ninjas estavam presos na mesma cela que os Gekko. E aí, beleza. O Cole e o Lloyd estão explorando aquela área lá da caverna e encontram muitos minérios de Vengestone. Então, realmente, tá muito ruim para eles usarem os poderes ali. Mas, enfim, eles chegam meio que numa sala, tem um buracão ali, e eles encontram, né, com um crânio de Hazador. Mas o crânio começa a soar, né, um alarme, a gritar bem alto, e chama a atenção do feiticeiro caveira, que ataca o Lloyd e o Cole, né? Eles meio que brincam de vôlei com o crânio de Hazador, mas conseguem escapar, né? Enquanto o feiticeiro pega o crânio de novo. E aí, os ninjas conseguem libertar os Mansi, mas eles veem que o Cole e o Lloyd não acharam as espadas e sem problemas, porque tem um monte de Reawaken correndo atrás deles e o feiticeiro caveira também tá ali. E aí, a Nia, ela tem uma ideia deles jogarem Gororoba nos Reawaken, libertarem os rinocerontes para causar uma distração, né? Só que o caos é tão grande que a equipe acaba se dividindo. Tem 3 túneis, né? O Jay, a Nia e o Lloyd correm para um túnel. O Kai, o Zen e o Cole estão correndo para o outro, mas o feiticeiro caveira tava os perseguindo e ele meio que acerta umas pedras que bloqueiam a passagem. Ou seja, o Cole não conseguiu ir com o Kai e com o Zen, mas ele consegue escapar por um outro túnel, passando por debaixo de um rinoceronte, né? O feiticeiro caveira segue, mas encontra uma bifurcação de 3 caminhos e os ninjas sumiram. E assim se encerra o episódio, né? Mas é basicamente isso. Agora a equipe tá dividida de novo. O Jay, a Nia e o Lloyd seguiram por um caminho, o Kai e o Zen pelo outro e o Cole tá sozinho. Como a equipe vai se reunir de novo, nós não sabemos, mas vamos para as curiosidades do episódio. Embora o Jay apareça, ele não fala literalmente nada nesse episódio. O que é irônico, porque o Jay nunca cala a boca. A abertura desse episódio é diferente, por quê? Porque vocês lembram, né, que The Weeknd Whip ganhou um remix novo nessa temporada, que foi a Shintaro Dungeon Whip. No caso, o remix da masmorra de Shintaro. Porém, nesse episódio, o que toca é só o instrumental da música. Não toca o vocal. E vai ficar nisso por uns bons episódios. Acho que só volta lá para o episódio 7. A tocar o remix mesmo com os vocais de novo. Os recortes de papelão dos ninja, né? Na verdade, eles têm os rostos, as impressões faciais das minifiguras de Lego. O do Zane é o único diferente porque não tem uma minifigura dele sorrindo. Por isso que ele fica sério, né? Inclusive, aquela fala do Glyph lá de não confiar, né? No Mansi, na verdade é uma referência a um provérbio do poeta romano Virgil, que obviamente faz referência à Guerra de Troia, né? Nunca confie em um presente de grego. Por quê, né? Porque teve todo aquele lance do cavalo de Troia e tal. Outra curiosidade bem bacana. Esse é o 74º episódio dos Ninjas com redesign, com os visuais novos após o filme, né? O que iguala a quantidade de episódios em que eles tiveram os designs antigos. Ou seja, desde do primeiro episódio da primeira temporada até o último episódio da 7ª temporada, contaram com 74 episódios.
com os ninjas com aquele design. Não contando os episódios pilotos, curtos, o especial do dia da despedida, enfim, essas coisas. E agora, né, desde o primeiro episódio da 8ª temporada até agora, já fez 74 episódios que os ninjas estão com os designs novos, então igualou. Porém, o tempo de tela dos designs antigos ainda é superior, visto que os episódios antes tinham 22 minutos, agora eles só tem 11, né? Então, inclusive, a redução nessa duração de episódios foi a partir do 24º em que os ninjas estavam com redesign, ou seja, foi o último episódio que tiveram os redesigns foi justamente o episódio 4 da 10ª temporada. O último episódio de 22 minutos com os redesigns. Depois foi só o episódio de 11 minutos. Ficou meio confusa a informação, mas acho que vocês entenderam, né? Essa não é a primeira vez em que o superestima, né, as capacidades da equipe. A outra vez em que isso aconteceu foi lá no episódio 10 da 2ª temporada, quando ele achou que os ninjas já tinham encontrado o Templo da Luz, né? Sendo que na verdade não. Eles tinham ido pegar o Falcão no acampamento do Exército de Pedra e acabaram sendo descobertos. E aí, beleza. Inclusive, essa também, né, é a segunda vez em que os ninjas são separados. Aí eu disse, não, peraí, Rodrigo, os ninjas já se separaram várias vezes. Sim, mas o que eu quero dizer é que essa é a segunda vez em que a equipe é separada por muitos episódios. Ou seja, sim, vai ficar um bom tempo sem eles se reunirem. E a outra vez em que aconteceu isso foi justamente a partir do episódio 8, ou melhor, a partir do episódio 10 da temporada 8, que a equipe literalmente ficou dividida, porque o Jay, o Kai, o Zane, o Cole e o Mestre Wu ficaram lá no Reino dos Oni e dos Dragões, praticamente a temporada 9 inteira, enquanto o Kai e a Nia ficaram em Ninjago City. Foi isso. Mas essas foram as curiosidades do episódio, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fico dos coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou. Fala. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.